gravando. Perdão pelo corte, é porque o programa, ele é um programa que ele corta, às vezes, o vídeo. Então, a gente está gravando por partes, tá, pessoal? Peço desculpas. Então, olhando aqui a bandeira da United Nations, UN, Nações Unidas, nós vemos os ramos, né? Branches de uma olive tree, de uma árvore de oliveira. Nós vemos the world, o mundo, tá? Nós vemos um emblema, porque na verdade tudo isso aqui é um emblema, não é verdade? E tudo isso também é um logo. Existe um map aqui, sim, que é o the world, o mundo, e circles, vários círculos, tá? Como se o mundo estivesse achatado, né? E você conseguisse ver tudo espalhado por cima. Daí tá falando assim aqui embaixo. Read, para você sentar em pares, still in pairs, mas não é possível. Então, read the text below, leia o texto abaixo, and discuss about the relation between the text and the image. Então, nós vamos ler isso e vamos ver a relação com isto. Ler isto e ver a relação com isto. Tá? Texto e imagem. Try to connect your ideas about images on the flag to purpose of the United Nations. Qual o propósito das Nações Unidas com essa bandeira e qual a relação que existe entre as ações das Nações Unidas e a sua bandeira? O que ela simboliza? Can you see any relation? Você vê alguma relação? Então, discuss about your ideas. Example. I think, eu acho, the world map, que o mapa do mundo represents the countries, the nations. E é verdade. Eu acho, lembra que a gente estudou I think, I don't think, eu acho, eu não acho. Então, I think, eu acho, eu penso, que o mundo, the world map, o mapa do mundo represents the countries, the nations. É verdade, gente. Então, você pode escrever isso em português, ou você pode pôr assim, world represents the countries. O mundo representa os países. Não sabe escrever isso em inglês? Pode pegar no Google Tradutor, pode montar você a sua frase do seu jeito, não importa. Deixa do jeito que você fizer. E quando você mandar para mim, deixa do jeito que está, porque eu vou ver os erros e mais ou menos como vocês estão para montar uma frase. Não importa. Se você quer responder com uma palavra só ou duas, sem problema. Tá? Escreveu meio em português, meio em inglês, português, inglês, sem problema. O importante é que você identifique o pensamento. Traduzir não é substituir palavras só. É entender o texto, é entender o pensamento do que está se passando, né? De acordo com o texto, according to the text, the flag é a bandeira, symbolizes o quê? The United Nations, as Nações Unidas, the UN, symbolizes o quê? This organization called United Nations, essa organização chamada Nações Unidas. In the text it says, no texto diz o quê? Eu estou aqui pondo as minhas próprias respostas sem ter lido o texto ainda. Eu vou ler com vocês o texto, tá bom? Eu respondi aqui coisas que podemos responder. Mas vamos ler aqui então para ver se a gente pode responder isso aqui mais propriamente. Vamos lá. The logo, o logo, and flag, e a bandeira, of the UN, da United Nations, have become its symbols as it carries out its work on the world stage. Então vamos lá. O logo e a bandeira das Nações Unidas têm se tornado o símbolo que carrega o quê? O seu trabalho no mundo, no palco do mundo, né? They have the practical effect. Eles têm um efeito prático, esses símbolos, of identifying the United Nations in areas of trouble and conflict. Eles têm um efeito prático para identificar as áreas de problemas
e conflitos onde as Nações Unidas atuam. Então, toda vez que essa bandeira aparece numa região de conflito, é que nem quando aparece as ambulâncias, os comboios da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho, que é muçulmano, ou aparece uma cruz ou uma lua, né? Uma meia-lua ali, que significa ajuda. Então, é comum, é uma ordem para não bombardear esses comboios. E quando tem as Nações Unidas, a bandeira, também subentende-se que você não deve bombardear porque é ajuda. Isso faz parte da união das nações. Então, they have practical effect. Eles têm efeito prático of identifying, para identificar as Nações Unidas, the United Nations, in areas, nas áreas of trouble and conflict, to any of all parties concerned. Em todas as partes envolvidas, consideradas. Se numa guerra nós vemos essa bandeira, comboios, caminhões, pessoas identificadas com esse logo, com esse símbolo, com esse emblem, você não vai bombardear. Subentende-se que não é para fazer isso, porque é ajuda humanitária, né? They are also, eles são também aspirational symbols, símbolos de inspiração. For, aspirational, né? De aspiração, né? Você aspira, deseja. For they, para aqueles que speak to the hopes and dreams, para aqueles que falam para as esperanças e sonhos of people the world over, do mundo afora, de todo o mundo. For peace and unity, paz e unidade. Estão vendo a cor azul aí também, que significa paz, né? E the design, quem foi que fez isso? The original UN logo, o logo original da United Nations, was created by a team of designers during the United Nations Conference on International Organization in 1945. The design team was led by Oliver Lincoln Lundquist. Então, o logo original das Nações Unidas foi criado por uma equipe de designers durante a Conferência de Organização das Nações Unidas em 45. O design foi feito pela equipe do Oliver Lincoln Lundquist. Tá, pessoal? Agora, duas coisas importantes para vocês responderem depois aqui sobre what I know, o que eu sei, what I want to know, o que eu quero saber, e what I have learned, o que eu aprendi. Nós vamos ver the United Nations Emblem. Perdão pela rapidez que eu estou falando, para que o programa não trave, tá bom, pessoal? Quando a gente resolver esse problema aí, a gente vai, eu vou poder falar um pouco mais lentamente, mas por favor acompanhe. Frase a frase. The desenho, is a map of the world representing an azimuthal equidistance projection centered on the North Pole. O desenho do mapa é azimutal, é achatado aqui, representando aqui o polo, né, pessoal? Você está vendo aqui? É um mundo achatado, né? Para você ver tudo de uma vez só. Do Polo Norte. A visão aqui é do Polo Norte, tá? Aqui. E todos os continentes ao redor, tá, pessoal? Inscrito, in a wreath. O que é wreath, pessoal? Em um anel e uma coroa. Uma coroa do quê? De ramos, né? E também uma grade, que vocês podem ver aqui, que são uma espécie de uma grade, de um grid. Tá? Vamos lá. Inscribed num círculo, numa coroa, consistent of crossed, conventionalized, em branches, consistindo em ramos cruzados, convencionalizados, of the olive tree, de uma oliveira, in gold, em ouro, on a field, num campo, isso não dá para enxergar muito bem, mas on a field, num campo of smoke blue, de um campo de fumaça azul, tem uma pequena fumaça azul que não dá para ver.
with all water areas in white, com todas as áreas de água brancas. The projection of the map extends to 60 degrees south latitude. E a projeção do mapa estende para 60 graus ao sul de latitude and inclui 5 concentric circles. 5 círculos concêntricos aqui dentro. Tem 5 círculos, um dentro do outro. Tá, pessoal? Voltando aqui. Original description of the emblem. Tá? Se você não conseguiu entender a tradução aqui, você pode jogar no Google Tradutor ou você mesmo tentar traduzir. Eu só estou dando uma ajuda para acelerar as atividades. The United Nations Flag, a bandeira das Nações Unidas. The official emblem, o emblema oficial of the United Nations in white, está em branco, centered on a light blue background. O fundo é azul claro. The name United Nations coined, foi cunhado, criado pelo President Franklin D. Roosevelt, pelo presidente Roosevelt dos Estados Unidos, e foi pela primeira vez first used in the Declaration by United States of 1st January 1942. Em 1º de janeiro de 42, houve uma declaração nas Nações Unidas pelo presidente Roosevelt e ele declarou essa bandeira como oficial das Nações Unidas. Tanto é que o prédio das Nações Unidas fica em New York, lá em Nova York. During the Second World War, durante a Segunda Guerra, when representatives of 26 nations pledged, onde 26 representantes das nações, representantes de 26 nações, prometeram, their governments, prometeram que os seus governantes a continuar fighting, né, together, lutando junto contra Axis powers, poderes de eixos. Que eixos? O eixo comunista, o eixo nazista, são essas forças que está falando aí, tá? Outra coisa também, aqui aqui você vai escrever em português, tá, pessoal? O que você sabe sobre esse assunto em português? Eu sei que as Nações Unidas foram fundadas em 1945, eu sei que as Nações Unidas enfrentam problemas também, existem outros programas que as Nações Unidas organizam, que é o programa para ajuda humanitária na África, programa para empoderamento das mulheres, várias coisas que você sabe. Se você sabe e pesquisou, você pode colocar aqui em poucas palavras. What I want to know, as coisas que você deseja saber sobre as Nações Unidas. Você pode elencar aqui em português o que você quer saber sobre as Nações Unidas. Existem outras sedes das Nações Unidas em outros países? Existem outras instituições ligadas às Nações Unidas? Você pode pôr aqui, tá? Onde fica o prédio das Nações Unidas? Nós já falamos, mas se você quer saber, você coloca aqui. What I have learned é o que eu aprendi do que nós comentamos aqui em cima. Tá bom, pessoal? E na Activity 2, você vai fazer o seguinte, acessar esse site aqui, tá, pessoal? E vai dizer onde, where, when, quando, who, quem e why, por quê. Ou seja, você vai go to the link e o nome do texto é The United Nations Live and On Demand. As Nações Unidas ao vivo, ou live, e on demand. Tem as Nações Unidas que devem transmitir coisas ao vivo e on demand, ou sob demanda, que você pede. And find the video named Trinidad, an ecosystem at risk. Trinidad é um ecossistema que está em risco. Alguma área natural, né, algum ecossistema que está em risco. Por exemplo, como o Pantanal, como a Amazônia. E você vai ter a bondade de acessar esse site aqui, ler o que você entender, pegar as palavras principais, traduzi-las se você
conseguir entender mais ou menos, ou jogar no Google Tradutor, porque o importante é entender. E você vai dizer onde, where, onde, when, quando, who, quem e why, por que aquilo está acontecendo. Onde está acontecendo, onde é Trinidad, quando aconteceu, who, quem é responsável ou quem é pelo dano ao lugar, pelo risco, ou quem é responsável pela reconstrução e pela ajuda. E why? Por que isso está acontecendo? Qual o interesse? É mineração? É caça indiscriminada? O que é? Aqueles problemas que a gente já sabe. Então você vai acessar aqui e vai dizer onde, quando, quem e por quê. Tá? Em português, inglês, se você puder. E você também, como a gente não tem grupo A e B, vai acessar o vídeo Mali. The World Most Dangerous Peacekeeping Mission. Mali. A missão de pacificação mais perigosa do mundo. Você vai acessar esse site e vai dizer a mesma coisa. Onde está acontecendo? No Mali. Tá? Que é na África. Vocês vão saber. When? Quando ocorreu? Está acontecendo? Who? Provavelmente está acontecendo, né, pessoal? Who? Quem é responsável por isso e quem é responsável, talvez, pela tentativa de resolução do problema? E why? Por que isso está acontecendo? Por quê? Qual é o interesse? Por que está havendo o quê? Uma necessidade de missão de pacificação da ONU, da United Nations, nesse local. Então você tem que assistir o vídeo. Tanto aqui quanto aqui tem um vídeo, um link, para você poder responder aqui. E agora, aqui embaixo, você vai dizer, você, grupo A e grupo B, você sozinho no caso. The video is about, o vídeo é sobre, o que você viu lá. É a matança de animais? É o desmatamento? É a mineração? Seja lá o que for. It shows that, mostra que, because, porque, alguma coisa, de alguma coisa aqui. So, it is, então é, ou they are, eles são, o quê? Guilty, culpados? Não sei. Você que vai ver, tá, pessoal? Outra coisa que eu vou pedir para vocês aqui. Read the United Nations card, o cartão das Nações Unidas, e identify how the United Nations and its agencies, aqui eu já falo para vocês que existem agências que trabalham para as Nações Unidas. Então, existem outras instituições que estão relacionadas às Nações Unidas. Então, identifique como as Nações Unidas e suas agências afetam the lives, as vidas of people around the world, a vida das pessoas ao redor do mundo, and write down, escreva no seu notebook, reflexões sobre isso. Aqui tem o logo da United Nations, tem Peace and Security, paz e segurança. Sustainable Development, desenvolvimento sustentável. Human Rights, direitos humanos. Humanitarian Assistance, assistência humanitária. Nada mais atual do que nós estamos vendo lá nas manifestações pelo mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, sobre a morte do George Floyd. Isso envolve também the United Nations. Por quê? Isso está tomando uma proporção global. O racism, o racismo, a luta, né? Os manifestos, os protestos, the protests, e os protesters, os protestadores, aqueles que protestam. Logo, logo vocês vão ouvir falar que a United Nations está se envolvendo com isso, porque direitos humanos, paz e segurança tem a ver com uma coisa chamada justice, justiça. Se não há justiça, não há entendimento e os governos não gerenciam e não há uma polícia bem treinada e uma polícia que possa considerar todas as diferenças sociais, econômicas, raciais,